Boa tarde, meus irmãos, meus queridos irmãos, onde quer que vocês estejam aí assistindo meu vídeo, uma ótima tarde para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, peço a vocês que dêem um joinha para mim aí, para me ajudar. Você que gosta do meu trabalho, né? E você que não gosta também, mas está assistindo o meu vídeo, também, se você quiser mandar o dislike também, vai aí. É um direito seu, né? Cada um tem direito, né? Os direitos são iguais, né? Tanto o irmão que gosta tem o direito de dar o like, como você também que não gosta tem o direito de dar o dislike. E eu gostaria de pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí. E eu queria, nesse momento, né, dizer para aquele irmão que é testemunho de Jeová, que está desanimado lá na seita, né? Já não está concordando com muita coisa lá, mas não pode perguntar, né? Pergunta para mim aqui. Pode perguntar para mim, pode fazer as perguntas que você quiser aqui para mim. Eu respondo as suas perguntas com maior satisfação, viu? E aquele irmão que já saiu de lá há muitos anos, né? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus, falar sobre Jesus, também pode conversar comigo aqui que a gente vai ter um papo legal. E eu queria bater um papo agora com aquele irmão que já passou por uma seita, né? Teve uma decepção muito grande, né? E esse irmão, ele gostaria que essa experiência dele ajudasse outros, para evitar que outras pessoas caiam nessas enrascadas. Mas talvez o irmão é um pouco tímido, né? Para chegar em frente a uma câmera e falar, né? Falar assim, eu não levo jeito para isso, não. Mas é só você mandar um áudio para mim aqui, conta a sua história, faz um áudio aí contando a sua história e mande para mim, que eu conto a sua história. Vai ser um prazer para mim contar a sua história, tá bom? Meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais. Uai, sou, que tremão danado. Meus irmãos, ali nos dias do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto estava atravessando uma terrível crise moral. A coisa ali estava tão feia que tinha um certo homem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, a esposa do seu pai. E o pior de tudo é que os homens da dianteira, os que era para colocar um basta nisso aí, estavam pouco se lixando, né? Eles eram coniventes com o que estava acontecendo, né? Eles estavam totalmente indiferentes a tudo o que acontecia ali na congregação ali de Coríntios. Aí o apóstolo Paulo ficou sabendo. O apóstolo Paulo, o negócio com ele não era brincadeira, não. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo, ele não podia ir lá naqueles dias, não, mas ele mandou uma carta. Mandou uma carta e a carta foi feia. Logo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, Paulo recomendou ali, para aqueles dirigentes locais ali, para eles entregar esse homem para Satanás. Expulsa esse homem. Entrega esse homem para Satanás. Veja que Paulo estava recomendando também ali, para os irmãos daquela congregação, a não associar com esse homem. A não associar. Paulo ainda comparou associar com uma pessoa desse tipo a você colocar um pouco de fermento na massa. Se você coloca um pouco de fermento na massa, a massa cresce. E se você colocar uma pessoa desse tipo no meio de uma congregação onde as pessoas procuram fazer o certo ali, logo ali ele vai corromper muita gente. Logo ali vai ser muita gente que vai estar igual a ele. Então veja que Paulo estava recomendando, né? Assim, Paulo estava dizendo, se você associar com uma pessoa pervertida, a tendência de quem associar com ele é seguir o mesmo caminho dele. Então veja, meus irmãos, talvez por isso é que em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo escreveu, já eu certa vez vos escrevi, que não associeis com impuro. Então veja, Paulo estava preocupado ali com os irmãos, porque deixar uma pessoa dessa praticando erros grotescos desse, né, no meio dos irmãos ali, Paulo estava preocupado que ele ia corromper os irmãos também.
Então Paulo estava recomendando para os irmãos não associar com ele. Agora veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo não disse para você não falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou um oi para pessoas, né, desse tipo. Paulo disse para não associar. Porque veja, meus irmãos, você passar por uma pessoa na rua, seja ele quem for, você falar oi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, isso aí é uma questão de educação. E você não fazer isso é uma questão de falta de educação. Então, o apóstolo Paulo não estava recomendando isso. O apóstolo Paulo estava recomendando para não associar com ele. Para não associar. Veja o que é associar. Associar é você frequentar a casa dele, ele frequentar a sua, vocês saírem para recreação juntos. Isso que é associar. E coisa semelhante a essa. Isso que é associar. Você passar por uma pessoa e falar bom dia. Você passa boa tarde, boa noite. Ou você passa e fala oi, oi. Isso não é associar. Isso é uma questão de educação. Coisa que as testemunhas de Jeová não têm. Porque elas passam as pessoas que eles conhecem, pessoas que conviveram com eles anos e anos ali. Simplesmente porque aquela pessoa deixou de seguir a religião deles, eles passam pela pessoa e nem sequer um oi eles falam. Isso mostra que eles são pessoas que não têm educação. E a falta de educação vem dos dirigentes deles, dos dirigentes máximos, que é o corpo governante. Essa falta de educação das testemunhas de Jeová é recomendação do corpo governante. Por isso que eles são tão mal educados que são as testemunhas de Jeová. Então veja, meus irmãos, isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com você ser educado, com você ser uma pessoa educada e passar por uma pessoa e dizer um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Veja, meus irmãos, quando essa situação desse homem que estava tendo relações com a madrasta, quando isso foi relatado para o apóstolo Paulo ficou muito indignado, mas muito mesmo. Então veja que o apóstolo Paulo, talvez num excesso ali de ira, nervoso com aquilo ali, e mais provavelmente de saber que os dirigentes locais ali não estavam tomando providência nenhuma, o apóstolo Paulo ficou irado e mandou que entregasse aquele homem para Satanás. Expulsa esse homem, entrega esse homem para Satanás. Mais tarde, Paulo, já de cabeça mais fresca, né? E com certeza ele raciocinou e pensou que havia sido muito áspero, né, com aquele irmão de Corinto. Paulo talvez reconheceu que aquela sua atitude extrema, aquela atitude extrema que ele tomou ali, talvez podia levar aquela igreja, né? Talvez podia levar aquela igreja a agir com muito rigor com os irmãos ali. Paulo deve ter pensado, olha, eu fui um pouco áspero e isso aí eu vou influenciar ali os dirigentes ali a ser áspero assim também, e eles vão agir muito rigorosamente com os irmãos. Por isso que na sua segunda carta, Paulo redimiu, né? Paulo redimiu. Já passado um tempo, né? Já de cabeça fresca, o discurso de Paulo na segunda carta dele aos Coríntios foi outro discurso muito diferente da primeira. Paulo já raciocinou, pensou que ele havia sido muito áspero, num momento de cabeça quente, porque ele ficou irritado de saber que estava acontecendo algo tão terrível ali, e os dirigentes locais coniventes com tudo aquilo. Então Paulo ficou muito irritado e falou aquelas palavras. Então, com certeza, Paulo pensou, gente, não, eu vou me redimir. Então veja, em 2 aos Coríntios, já na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2,
no versículo 5 a 8, Paulo já mudou totalmente, né, ali a maneira de agir. Paulo disse assim: ora, se alguém causou tristeza, não fez somente a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e perdoar-lhe, né, confortá-lo, para que não sejais o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então veja, Paulo já mudou totalmente o seu discurso. Reconheceu que o que aquele homem causou a todos, né? O mal que ele causou a todos, né? E Paulo estava ali pedindo para que ele fosse readmitido e que os irmãos confirmassem com ele o vosso amor. Então veja que Paulo mudou totalmente, né, o modo de pensar. Agora, será que as testemunhas de Jeová, ou seja, os anciãos das testemunhas de Jeová, quando eles vão reunir uma comissão, será que eles lêem esse texto? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8. Será que eles lêem esse texto? Onde diz que tem que perdoar o faltoso, reconduzi-lo à igreja e confirmar o amor com ele. Será que os anciãos lêem esse texto? Bom, eu acho que não. Eu acredito que não. Mas veja, o apóstolo Paulo mostrou por que ele mudou de ideia, por que da primeira carta para a segunda ele mudou totalmente o seu discurso. E naquela primeira carta ele mandou entregar o homem a Satanás. Já na segunda carta ele disse para readmitir o homem e confirmar o amor com ele. Agora, por que Paulo fez essa mudança? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10, Paulo mostra por que ele teve essa mudança de atitude. Vamos ler? O apóstolo Paulo disse que por que ele tomou essa mudança de atitude. Ele disse assim, preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Paulo disse assim, portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu. Segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Viram, meus irmãos? Vamos ler esse texto novamente? Eu gostei tanto desse texto que eu queria lê-lo novamente. Portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, entre aspas, para edificação e não para destruir. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo mostrou por que ele arrependeu, né, de ter chegado ao extremo e mudou o seu discurso, né? O apóstolo Paulo mostrou aqui, né, porque ele mandou tratar o infrator ali com amor. Por quê? É porque o apóstolo Paulo recebeu a autoridade de Jesus para edificar, não para destruir. Agora, eu pergunto para os anciãos testemunha de Jeová, e vocês? Vocês também receberam a designação de Jesus para ser anciãos, assim como o apóstolo Paulo recebeu de Jesus? Será que vocês receberam? Porque o apóstolo Paulo recebeu, né, uma designação de Jesus para edificar e não para destruir. Ao passo que alguns anciãos, não são todos não, existem anciãos muito bons. São todos não estou generalizando. Não.
Existem anciãos honestos que fazem ali o seu trabalho também de forma bondosa. Mas existem uns anciãos que o negócio deles é destruir. Eles não estão ali para edificar ninguém. O negócio deles é desassociar. Então veja, meus irmãos, eu gostaria que os anciãos, testemunha de Jeová, eles dessem uma olhadinha aqui nessas duas cartas, né, de Paulo aos Coríntios, né, e dessem uma lida nessas cartas, porque Paulo ensina muito bem como é que a pessoa dirige ali uma igreja. Paulo dá uma dica maravilhosa aqui, como é que a pessoa trabalha com as pessoas, como é que lida com as pessoas. Então veja, seria bom que vocês dessem uma olhadinha, tá bom? Meus irmãos, então tá bom, eu fiquei muito feliz. Um abraço para todos vocês, meus irmãos que assistem meus vídeos, né? O irmão Cláudio, lá no Espírito Santo, eu não me lembro a cidade, né? O irmão Cláudio entrou em contato comigo ontem, eu fiquei muito feliz, a gente bateu um papão aqui, né? O irmão Cláudio da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, igreja maravilhosa. Então tá, meus irmãos, fica com Deus, um abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e Deus que paga vocês por esse apoio que vocês dão a esse canalzinho tão humilde.